Então, o livro ele é um empreendimento em si mesmo assistencial, no livro de Conscienciologia, GESCOM. E aí é bem como a Flávia falou mesmo, é paradoxal, porque às vezes a motivação inicial pode até ser egoísta, digamos assim. Mas ele nunca será egoísta. E as consequências, os efeitos, a experiência que a pessoa vai ter que lidar vão ser evolutivas para ela e para os autores, entendeu? Então é meio paradoxal isso aí. E outra coisa, a gente também não pode deixar perder de referência a consciência e ela ressomada, a consim, porque às vezes a consim, a gente aqui na condição humana, a gente passa por fases, circunstâncias da vida, então às vezes a gente está numa fase assim, mais, digamos assim, egoísta ou pensando mais na gente, mas é apenas uma fase, uma circunstância da vida intrafísica, sendo que a consciência lá, a partir da intermissão dela, dos amparadores, da equipe, quando ela estava mais lúcida, ela fez um planejamento, ela estabeleceu uma série de diretrizes, às vezes escrever, produzir a GESCOM para a ProEx, mas lá quando a gente está aqui afunilado, a gente tem alguma circunstância. Então, aparentemente, às vezes é um egoísmo, mas há todo um maxi-mecanismo ali atuando, uma equipe, para encaminhar a pessoa para o caminho, né? Que essa organização que o autor vai colocar no texto e tal, ela também precisa considerar não o perfeccionismo. Isso sim. Também é organização. Também é. Porque eu sei, né, a gente sabe de casos de pessoas que, às vezes, nessa pira de fazer algo muito certinho, matemático, acaba não fazendo nada. Não fazendo nada. Engaveta, né? Então, essa organização mental também envolve a hora de começar, a hora de parar, o limite. Não, até aqui já está bom, a flexibilidade, esse jogo de cintura com o texto, para poder chegar a um resultado concreto, para poder terminar. Então, a gente está vendo aqui assim, o estilo de cada um, né? Então, isso aí acho que vai depender muito da escolha do tema. Está saindo? Tá. A escolha do tema vai depender do contexto de cada um, momento e tal. Eu, por exemplo, já vou trazer uma outra forma diferente, que eu nem penso no tema, eu escrevo o que eu quero primeiro. Eu vou escrevendo o que eu quero, o que eu tenho motivação, vou acumulando meu material, e depois eu vou ver o que eu escrevi e vou dar o tema. Escrevi sobre isso. Então, meu primeiro livro foi escrito assim. Inclusive, quando eu levei o professor Valdo, ele perguntou, mas sobre o que você quer escrever? Eu falei, eu tenho aqui um monte de coisa, né? Daí ele foi me orientando, então vê o que está, qual é a linha em comum entre todos esses temas que você escreveu. Daí eu fiz, qualificação. Tem mais gente que fez isso. Eu conheço mais gente que foi escrevendo. Chegou um dia, ela imprimiu tudo, colocou na mesa todos os capítulos, que não eram capítulos na época, né? Que não tinha estrutura de livro, e aí a pessoa começou a juntar. Sabe por quê? O que acontece às vezes, Mabel, é assim, a pessoa tem lá 3 temas que ela quer escrever. E ela fica em dúvida, qual dos temas eu vou escolher para fazer? Só que às vezes, e muitas vezes, um dos temas está dentro do outro. Está dentro dos outros, eu concordo. Essa é uma coisa que acontece. E outra coisa, às vezes ela quer escrever sobre um tema, mas não é um livro que ela quer escrever. Às vezes ela tem uma ideia diferente de alguma coisa que bastaria um capítulo, um artigo, um verbete, não necessariamente um livro. Então essa técnica aí que eu uso tem funcionado bem. Só que aí não sei se seria adequada para outras pessoas, mas para mim é a ideal, porque eu escrevo, acumulo. O jeito que você funciona, né? Exatamente. O jeito que você funciona. Porque ele é aquele que vai escrevendo qualquer hora. Qualquer hora o Júlio está escrevendo e ele não para escrever. E os temas também diversificados. Você não para escrever. Exato. Dizer assim que ele vai parar agora. Não, ele vai escrevendo. É o jeito dele. Ele funciona assim. Então, uma vez até no Holociclo, o professor Valdo, ele comentou isso de alguns casos, que a pessoa ela se apaixona por um tema, e ela se restringe àquele tema, e às vezes estão surgindo experiências, oportunidades, insights, se abrindo portas e janelas para outras temáticas, outros campos de estudo, e a pessoa fica ali fixada naquele tema. Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio aí. Ao mesmo tempo, depois que você definiu, porque a experiência também vai ajudando a pessoa a desenvolver uma metodologia pessoal, né? Às vezes, no início, por exemplo, essa técnica que eu uso, ela é bem trabalhosa, isso que a Flávia está falando. Vai acumulando, e depois tem que passar o pente fino, organizar, reorganizar, classificar, isso é trabalhoso. Mas com o tempo a pessoa vai definindo a sua estilística. Mas essa questão da pessoa se apaixonar e ficar muito obcecada por um tema,
O que a gente tem que avaliar? Se às vezes aquilo ali não é uma insegurança, porque naquele tema que ela está muito fixada, ela já está entrando numa zona de conforto e segurança, e aquilo ali está dando segurança para ela terminar. Ok, vai terminar aquele livro. Só que às vezes a pessoa se estende demais. E não termina e fica naquela... O professor Valdo falava muito da pessoa também se apaixonar pelo texto e ficar lambendo o seu próprio texto. Lembra dessa história? Exatamente. Que aí você tem lá, você fica lambendo e não vai para frente. Exatamente. Você tem que ir para frente. Lambe um pouco e continua, né? E aí, assim, Mabel, só até para fechar. Às vezes a pessoa está ali tão obcecada e ela começa a ter insights de outros temas, às vezes assuntos que ela nem é tão especialista, mas às vezes são ideias que vale a pena ser discutido. E aí ela deixa de lado. Entendeu? Ela perde oportunidade. Perde oportunidade. Então, assim, nessa linha que a Flávia falou, essa liberdade é muito importante. Porque nós somos consciências cosmovisão, para a gente ter a cosmovisão das coisas. A gente precisa fazer relações com tudo. E para isso a gente tem que ter a mente aberta. Então, assim, por exemplo, eu não me privo. Se eu tenho um insight, uma ideia, por exemplo, estou aqui, e aí alguém fala alguma coisa sobre, sei lá, pedagogia, ou sobre geografia, sei lá, e eu vi que aquilo ali tem uma ideia interessante, aquilo ali pode contribuir, um esclarecimento, eu anoto, eu não me privo de anotar isso aí.